Hoje estamos aqui com a professora Giovana Tereza de Abreu Oliveira, que ministra a disciplina de Psicologia do Esporte no curso de Educação Física no UNES, e vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto. Então, a área da Psicologia do Esporte, ela é uma área nova na psicologia, considerada nova, né, com poucos estudos ainda, que está em constante aperfeiçoamento, desenvolvimento, mas muito importante. Por quê? A psicologia, ela tem a contribuir para a área esportiva no que diz respeito às questões com o corpo, com o movimento, em relação também aos processos cognitivos relacionados a essa área. Nós sabemos que o corpo não está separado do aspecto mental. Então, a dedicação ao esporte e também a qualquer tipo de atividade física, ela tem relação com aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos, em como nos conduzimos ou nos motivamos a determinada prática esportiva, tá? Ou qualquer atividade física. Então, quais temas são importantes dentro da psicologia do esporte serem discutidos, compreendidos também? Temáticas relacionadas à liderança, por exemplo, quando se diz respeito a grupos que competem, as questões relacionadas à própria competição e à cooperação, a motivação humana, questões relacionadas à concentração, à atenção no esporte, os padrões mentais que nós temos identificado ao longo do tempo. Então, a questão esportiva da prática de atividade física depende também de uma relação com a própria disciplina da pessoa. Então, o quanto a pessoa está disciplinada ou não para aquela determinada prática, o quanto ela se envolve ou não, o quanto faz sentido para ela estar desenvolvendo aquela atividade. Em relação à contribuição da psicologia, do próprio psicólogo, a gente ainda tem uma presença considerada pequena de psicólogos em times, por exemplo, ligado à área esportiva, ainda pouca presença também da área da psicologia em programas de atividades físicas, por exemplo, em academias, em programas para emagrecimento. Isso está em processo ainda de desenvolvimento. Então, por exemplo, nas categorias de base dos clubes no Brasil, a gente tem a presença obrigatória do psicólogo. As categorias de base são aqueles atletas juvenis ainda, em aperfeiçoamento. Mas como se dá a presença do psicólogo nos times esportivos, vamos pegar um time de vôlei, por exemplo, ainda é limitada, o trabalho dele ainda pode ser mais desenvolvido com mais presença, mais eficiência, mas depois a gente não tem uma obrigatoriedade no Brasil do psicólogo, por exemplo, em times de adultos, Então, ainda na fase juvenil, sim, em função da formação, do próprio desenvolvimento desse... Sair de casa tão cedo. Isso, tá? Depois não é obrigatório. Então, às vezes a gente tem um técnico, por exemplo, de um time tentando fazer esse trabalho, que é da área do psicólogo, tá? Então, ainda é uma área que precisa de muito investimento, de muita formação. A gente tem pós-graduação em Psicologia do Esporte, por exemplo, e da atividade física. Mas a presença desses profissionais nessa área ainda é tímida, tá? Em termos de contribuição, a gente vê dentro dessas perspectivas que eu falei, desse trabalho com a esfera da cognição, dos processos também relacionados ao trabalho com grupos e desse sentido que tem a ver o corpo, para nós na psicologia. Então, o corpo nos representa, nos identifica, então as noções aí de corporeidade, a gente tem os aspectos filosóficos da psicologia que podem colaborar com esses estudos. O significado dessa imagem corporal para o sujeito, que tem a ver com a cultura que ele também está inserido. Então, nós podemos dizer que a psicologia do esporte ela vai abranger essa área da psicologia mais ligada aos aspectos mentais, cognitivos, também aos aspectos filosóficos e sociais e culturais. É uma área muito interessante, muito dinâmica,
que nos convida o tempo inteiro a repensar, né, o nosso papel enquanto profissionais da psicologia nesse contexto. No curso de Educação Física, por exemplo, quando eu ministro a disciplina de Psicologia do Esporte, eu sei que eu não estou falando para psicólogos, então eu tenho que trazer essa contribuição para eles, que podem ser técnicos um dia, né, coordenadores de equipe, professores, por exemplo, onde eles estão relacionados aí na própria escola, ou escolinhas, né, de times, mesmo de formação. Então, eles vão aprender nesse contexto, aqui dentro da disciplina, no curso de Educação Física, a entender essa contribuição para absorverem esse conteúdo e poder utilizar, mesmo sem ser um psicólogo. Se eu tivesse um curso de Psicologia, por exemplo, a gente trabalharia alguns instrumentos que o psicólogo tem, que ele pode ir além nessa formação. Então, como o psicólogo pode aplicar alguns testes, ele poderia fazer isso. Tá? Em relação a algumas pessoas especificamente de um time, por exemplo, né, para poder entender um pouco aquela personalidade, aquele perfil daquela pessoa para aquele time. Ele também pode fazer trabalhos de dinâmica de grupo, de processos de intervenção grupais com uma determinada equipe, por exemplo, processos de treinamento dessa equipe, tá? Ou então, nesse contexto mais de uma academia, de um programa de emagrecimento, a clubes, por exemplo, ele pode trabalhar nesses contextos de motivação, de identificação de padrões mentais e de alguma mudança de comportamento. Então, a psicologia é importante em qualquer área, né? Sim. Ela tem muito a contribuir para a área da saúde, para a área das relações humanas, interpessoais, né? Inclusive para essa área também ligada ao movimento, ao corpo, ligada à imagem corporal. Muito obrigada. Por nada, Ana. Foi. O trabalho psicológico com um atleta que pretende um desempenho de alto nível é o mesmo para que pretende praticar? Não, é diferente. Porque o atleta que vai praticar, ele não tem responsabilidade nenhuma. E o que vai competir, ele já tem a responsabilidade de competir, ele tem que ter o psicológico melhor, fazer mais exercícios para melhorar o desempenho na competição, e o psicológico também é muito importante. Pode-se acreditar que parte da variação em desempenho ou resultado esportivo deve-se ao preparo emocional do atleta? Sim, pode dizer que sim, porque o atleta não estando bem emocionalmente reflete dentro do tatame, porque ele fica mais nervoso, a competição às vezes tem alguma coisa que ele nunca viu, ele age de outra maneira. Vocês usam alguma técnica de preparo pré-competição? Sim, a gente faz antes das competições, uns 3 meses antes, a gente intensifica o treino de condicionamento físico. Podemos acreditar que a preparação emocional do atleta pode ser um diferencial em uma competição? Sim, totalmente. Porque o atleta também emocionalmente, ele fica mais tranquilo, ele compete agindo mais com a cabeça, com a razão. Agora ele estando nervoso, ele deixa de pensar. Nessa sua caminhada, você já deve ter tido vários tipos de alunos, desde o tímido, do ansioso, até mesmo daqueles que têm alguma dificuldade. Para isso, usa-se a psicologia para... Usa tipo vendo o que o atleta necessita mais. Cada biotipo do atleta é diferente. Então a gente tem que agir aonde ele tem mais preparo, entendeu? Por exemplo, se a gente trata de um atleta maior, a gente tem um tratamento diferenciado, se trata do menor, outro tipo de ensinamento, entendeu? A gente vai na deficiência do atleta. Então, pode
pode-se dizer que dentro do esporte usa-se muito o tratamento da psicologia? Lógico, porque às vezes o cara que é menor, ele não tem a confiança que o maior tem. Então a gente faz ele ganhar a confiança para ele ver que ele também pode vencer o maior. Legal. Obrigada.